Muito bem-vindo para mais um vídeo. Professora Nayá aqui com você, diretamente do laboratório, para te mostrar quais são as principais vidrarias utilizadas na microbiologia, para que serve cada uma delas, como utilizar. Então tem muita coisa para a gente conversar. Se liga que logo depois da vinheta eu tô de volta. É bem rapidinho. Muito bem, já de volta. Aqui no Laboratório de Microbiologia, nós temos vários equipamentos, várias vidrarias que são utilizadas no preparo, de material destinado para culturas microbianas. Cada um deles tem uma função, tem uma forma de uso. Talvez na química o uso seja um pouco diferente do que é na microbiologia, mas eu vou te passar o que a gente faz com essas vidrarias aqui na microbiologia, tá certo? Então você pode encontrar alguma informação diferente, porque em outro laboratório, com outra finalidade, essa vidraria pode ter um destino, um uso um pouco diferente. Vou começar te mostrando uma proveta. Essa daqui é uma proveta que tem capacidade para 100 ml. Eu vou tentar chegar bem pertinho da câmera. 100 ml lá em cima, aqui, ó. Tem uma marcação, né, de 10, na verdade, que é um equivalente. A gente multiplica por 10 nesse tipo de proveta para 100 ml. Aqui eu tenho uma outra proveta que já tem uma capacidade para 250 ml, dá para ver a marcação aqui, ó, 250 ml. Então, a proveta tem esse formato, é um equipamento, na verdade, uma vidraria utilizada para aferição de volumes. Eu coloco um líquido aqui dentro para aferir até o volume que eu preciso. Então, nessa capacidade aqui de 250 ml, eu tenho graduações, né? Então, de 225, 200, 175, e com todas essas marcações eu consigo aferir volumes diferentes. A proveta é sempre um bom instrumento para aferição de volumes? Ela é um bom instrumento, não é talvez o melhor de todos. Tudo vai depender da quantidade de líquido que eu preciso aferir. Quanto mais estreito for o gargalo, quanto mais estreito for o local onde tem a marcação, melhor, mais exata é a aferição. Então, eu consigo aferir volumes diferentes, é muito utilizada aqui na microbiologia, mas se eu precisar de volumes diferentes, às vezes ela não vai me atender se eu precisar de um volume muito diferente do que eu tenho aqui. E às vezes é melhor eu usar um balão volumétrico, que é esse. Balão volumétrico, ele é mais largo embaixo, ele parece um balãozinho, mas ele tem uma marcação bastante específica para um volume único que fica nessa região de gargalo do balão volumétrico, do pescoço do balão volumétrico. Então veja que eu tenho uma marcação aqui, ó. E nessa marcação eu sei que eu vou conseguir os exatos 100 ml que esse balão me coloca. Então, aqui tem uma marcação de 100 ml. Vamos pegar um campo que vocês consigam enxergar bem aqui, ó. 100 ml, né, aqui. Quando eu encho com um líquido, a marcação aqui em cima equivale aos 100 ml. Se eu precisar de 90 ml, o balão não me serve. Se eu precisar de 90 ml, eu preciso usar uma proveta que tenha um volume o mais próximo possível de 90. Nesse caso, eu uso uma proveta para 100 ml, com capacidade de aferição de até 100 ml. Porque o balão volumétrico não me dá essa capacidade de graduação, de volumes picados. A proveta dá. Se eu for pegar 100 ml nesse balão volumétrico e nessa proveta, quem tem maior exatidão de volume? O balão volumétrico. Porque a marca do 100 está numa parte mais estreita no balão do que na proveta. Tá certo? Então, a gente vai buscando um equilíbrio na hora de aferir volumes aqui no laboratório. O que mais que tem de material de vidraria aqui no laboratório?
Eu sei que eu estou falando nomes que talvez você nunca tenha visto, nunca tenha escrito, então eu vou deixar aqui no vídeo uma lista em anexo com os nomes de todas essas vidrarias, tá? Esse daqui é um Erlenmeyer. Veja que o Erlenmeyer, ele tem uma base triangular, tem também uma graduação de volumes, vou trazer aqui perto para você enxergar, ó, 300 ml, 250, 200, 150, 100, né? Então ele tem as marcações, mas veja que todas as marcações estão numa base larga, diferente do 100 ml. Olha o 100 ml como tá numa base mais larga aqui no Erlenmeyer do que na Proveta. Então esse Erlenmeyer, ele não tem um volume exato de aferição. Eu não consigo usar o Erlenmeyer para aferir um volume muito exato. É sempre um volume mais ou menos. Então, para aferir volume, a gente não usa de forma alguma Erlenmeyer. Mas para que eu uso? Eu posso colocar aqui dentro o material que eu vou precisar esterilizar, tampar e levar para autoclave para esterilizar. Então, para a gente, na microbiologia, ele é muito utilizado para esse processo de levar o material até a autoclave e esterilizar. Mas é para isso que a gente usa aqui. E o balão volumétrico, né? Para que serve? Esse aqui é um balão... Não, balão nada. Esse aqui é um Becker. Hoje eu tô que tô aqui, hein? Esse é um Becker. Para que serve o Becker? O Becker, ele serve para misturar alguma coisa, para mexer alguma coisa, para preparar alguma coisa. Esse alguma coisa geralmente é o meio de cultura. Então a gente pesa o meio de cultura lá na balança, traz aqui para dentro do Becker, coloca a água que foi aferida, ou o líquido ou solvente que foi aferido dentro de uma proveta ou dentro do balão, jogo aqui dentro e aí eu uso um bastão de vidro para mexer, para misturar. E estando pronto, eu transfiro esse material para um Erlenmeyer, tampo e levo para a autoclave. Então, um equipamento, ou no caso aqui, uma vidraria, vai auxiliando no preparo para depois transferir para outra vidraria que tem outra finalidade. Ou seja, a gente tem uma série de vidrarias aqui no laboratório para ajudar a preparar o material necessário e depois para transferir esse material para outras vidrarias que são necessárias no processo de incubação microbiana, isolamento microbiano, análises microbianas. Mas o básico utilizado no preparo do material são a proveta ou o balão para aferir volumes, o Becker para preparar o meio de cultura e o Erlenmeyer para usar, para guardar, para levar para a autoclave para esterilizar. Esses são os básicos no preparo. Depois do meio de cultura preparado, como que eu uso? Bom, eu posso colocar esse meio de cultura numa placa de Petri e aí esse meio de cultura vai ficar nessa placa. Geralmente são os meios gelatinosos que a gente coloca aqui, são meios que ficam sólidos depois desse processo de preparo. Então, eu coloco aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como fica esse meio sólido. Então, eu preparo esse meio sólido e aí eu coloco aqui dentro para depois fazer a semeadura. Tudo isso vocês vão aprender a fazer na aula prática em outros vídeos. Quando é um meio líquido, eu não uso placa de Petri, mas normalmente eu coloco aqui dentro de um tubo de ensaio. Esse é um meio líquido. E lá dentro tem um tubinho, ó. Vocês estão vendo? Esse tubinho se chama tubo de Durham ou tubo de Duran. Então, meio líquido em placa de Petri normalmente não dá certo pra gente aqui na microbiologia. Já o meio líquido eu coloco no tubo de ensaio. Meio sólido fica ótimo. Olha só como ele é. Tá vendo que é uma gelatina? Esse vermelhinho aqui é um meio sólido. Tá certo? Ele estava na geladeira, por isso que tá aqui embaçado, né? Mas dá para ver que tem um meio sólido aqui dentro. Tem vários tipos de meios diferentes. Esse é só para exemplificar. E depois que eu recebo a minha amostra, o que eu faço com ela, Nayá? Vamos supor que eu recebi uma amostra de um leite de uma vaca que eu suspeito que tenha mastite. Bom, eu posso receber então esse leite
para ver se tem micro-organismos causadores de mastite nessa amostra, nessa vaca. E aí eu posso transferir, então, um pouquinho desse leite para um meio líquido específico para exame de mastite. Não é o nosso caso agora, tá? Falar sobre isso. Mas só para vocês irem entendendo como que se usa uma vidraria. Então, eu posso transferir ele para cá. Como que eu transfiro ele para cá, Nayá? Eu posso usar uma alça de semeadura. Estou aqui procurando minha alça de semeadura. Como essa daqui, ó. Tem uma pontinha redondinha, tem uma haste para eu segurar. Então, eu mergulho na minha amostra e transfiro aqui para dentro. Se eu estiver usando um meio sólido, o que que eu faço? Mergulho a alça de semeadura na minha amostra e faço um processo de semeadura como esse daqui, ó. Eu venho semeando aqui. Essa é outra forma. Posso ter um meio sólido aqui dentro? Posso. Às vezes a gente coloca um agar aqui dentro. E aí eu posso fazer essa semeadura usando essa alça diretamente na superfície do agar ou usar um estilete, que é esse daqui que não tem a pontinha redonda em cima, ó. Ele tá fora de foco. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco nele. Deixa eu ter que chegar mais longe aqui, ó. Tá vendo que ele não tem a pontinha? Olha só. Parece aquela alça de semeadura, mas não tem a pontinha redondinha. Então, eu mergulho lá na minha amostra, destampo o tubo de ensaio e faço a semeadura aqui dentro do tubo de ensaio, normalmente perfurando primeiro o agar para depois fazer a semeadura. Então, as técnicas de semeadura, outra aula, não é hoje. Hoje eu só estou mostrando vidrarias e equipamentos mais utilizados, mas aí eu já vou falando a funcionalidade de cada um desses materiais que vocês estão vendo aqui, de cada um deles. Tá bom? O que mais que a gente usa no laboratório? A gente usa prendedor, normalmente para segurar o tubo de ensaio quando eu preciso aquecer, ou para segurar uma lâmina de microscopia, quando eu vou corar. Esse nosso prendedor, ele tá bem roxinho, porque a gente usa muito um corante aqui na microbiologia, que é o cristal violeta, né? Ele tem coloração violeta, obviamente. Então, a gente segura a lâmina para fazer coloração, para não cair corante na mão, para não sujar a mão. Serve para isso. O tubo de ensaio, eu coloco numa estante, como um suporte para tubo de ensaio, grade ou estante para tubo de ensaio. E aí, eu também utilizo muito aqui no laboratório de microbiologia as pipetas. Existem vários modelos e várias funcionalidades para pipetas, para aferir volumes também. A pipeta é literalmente para aferir volume. Veja que aqui, ó, eu tenho uma pipeta com capacidade de 0,1 mililitro. Olha aqui em cima a marcação. Deixa eu colocar o dedo para vocês verem. Bem aqui, ó. Ó, 0,1 mililitro. E aí ela tem as subdivisões. Pode chegar até aqui uma medição de 0,05 ml. É uma pipeta que tem uma capacidade de aferição de um volume muito pequeno. Também existem outros tipos de pipetas, eu já vou chegar lá, para aferição de volume muito pequeno. Esse daqui a gente não costuma utilizar muito na microbiologia. A gente usa pipetas de outros volumes. Quais são os outros volumes? A gente usa muito. Pipeta com capacidade para 5 ml. Então, normalmente vem aqui, ó, os 5 ml, né? Vem a marcação aqui do volume. E vejam que essa pipeta, ela é toda graduada. Então, ela tem várias divisões. Eu consigo pegar volumes muito exatos. É, com certeza, muito mais precisa do que um balão volumétrico, né? E, normalmente, o balão volumétrico a gente usa para volumes ali 50 ml para mais, o que eu não consigo aferir em pipeta, certo? Volumes pequenos a gente usa pipeta. Então, essa pipeta aqui tem capacidade para 5, essa pipeta tem capacidade para 20 ml, tá vendo a marcação aqui, ó, 20 ml. Essa pipeta tem capacidade para 10 ml, aqui do lado tá escrito, ó, 10 ml, são todas pipetas graduadas, para volumes diferentes. Tem pipeta para 1 ml. Difícil ver porque ela é bem estreitinha lá, 1 ml. Tem pipeta para 2 ml. Vou pôr para cá, porque senão eu derrubo. Estou soltando da minha mão. Aqui, pipeta para 2 ml. Vendo?
E tem pipeta que não é graduada, que não tem essas divisões, como é o caso dessa pipeta aqui, ó. Essa pipeta não tem as divisões, ela tem esse centro um pouquinho mais largo, e essa pipeta é para 5 ml. Aqui tá escrito 5 ml. Ó, tá vendo? 5 bem aqui na ponta do meu dedo, ó, 5 ml. Isso significa que nessa marcação, exatamente nessa marcação aqui, nesse risquinho, eu tenho um volume exato de 5 ml. Então, eu não consigo aferir volume de 4,5, de 4,8, de 3, de 2 ml, porque ela não é graduada. Ela é específica para 5 ml, como acontece com o balão volumétrico, que não é graduado, diferente de uma proveta, que é graduada. Tá certo? O que mais que tem que a gente usa aqui na microbiologia? Uma espátula ou colher, geralmente para pegar meio de cultura, para pesar lá na balança, colocar num reservatório que está na balança, né? Às vezes a gente usa para cortar um meio de cultura, levar um quadradinho de um agar, por exemplo, aqui na placa, ó, eu posso usar para cortar, levar esse agar para uma lâmina, fazer um cultivo diferente. Então, é um material de apoio, mas ele é muito usado para capturar meio de cultura, para dar ali um suporte na hora da pesagem. Às vezes, dependendo do meio de cultura, a gente não pode pesar com metal. Então, a gente usa espátula de madeira, palitinho de sorvete. Compra nessas lojinhas mesmo de artigos para festas, né? Que tem palitinho de sorvete, aquelas espátulas de abaixar a língua, aqueles abaixadores de língua, para fazer exame de faringe, de laringe. Essa daqui é uma alça chamada alça de Drygalski, ela tem uma base triangular. E essa outra aqui, cadê minha alça em L? Perdi. Tá aqui. E essa daqui é a alça em L. Elas têm basicamente a mesma finalidade. Normalmente a gente usa quando coloca a nossa amostra líquida aqui na placa de Petri, e aí eu espalho usando essa alça de Drygalski ou alça em L. Faço ali todo o espalhamento da cultura na superfície de uma forma bem homogênea, ali na superfície do agar. Esse daqui é outro material bastante importante, é uma pipeta também, ela tem a ponteira aqui que a gente solta, ó, isso é uma ponteira. Isso é a pipeta, mas ela é uma pipeta diferente porque ela é automática, né? A gente não afere ali usando uma pera de borracha, por exemplo, como a gente usa aqui nessa pipeta, mas a gente afere acionando esse botãozinho. E aqui tá escrito a capacidade dessa pipeta. Estão vendo um 500 ali, ó? Fé que tá escrito 500, tá? Deixa eu ver se de cá tá melhor. Aqui, ó, esse número que vocês estão enxergando mal, mas dá para ver ali 500, tá bom? Bem aqui. Então, significa que essa pipeta tem capacidade para 500 microlitros. A gente costuma chamar popularmente aqui no laboratório de micropipeta, mas ela não é micro, né? Ela é uma pipeta macro, eu estou enxergando. Então, não é que a pipeta é micro, mas é uma pipeta para aferição de microvolumes. Para abreviar no laboratório, a gente fala muito micropipeta, tá bom? Mas é uma pipeta automática para aferição de microvolumes. Então, o número que vem aqui é em microlitros. No caso, são 500 microlitros nesse modelinho. Como que a gente usa, Nayá? Ela tem 2 estágios aqui nessa alavanquinha, ó. Eu vou apertar, o meu dedo para. Aí eu preciso fazer força para continuar até lá embaixo. Então, na hora de puxar a água, eu desço até o primeiro estágio, mergulho a ponteira aqui no becker e solto bem devagar. Esse volume que ficou aqui na ponteira, aqui, ó, tem uma marcação, esse volume equivale a 500 microlitros. Na hora de soltar, eu desço até o primeiro e os últimos estágios. Eu vou apertando assim, ó, umas 3, 4 vezes para o local onde eu quero transferir essa alíquota de 500 microlitros, que equivale a meio ml.
e assim a gente consegue transferir volumes muito pequenos que seria difícil aferir numa pipeta volumétrica, né? Seria muito difícil aferir numa pipeta volumétrica volumes muito pequenos. Essa de 500 microlitros ainda é uma pipeta de uma grande capacidade, porque meio ml eu consigo usar uma pipeta de 1 ml para puxar meio. É fácil, dá para fazer. Agora, tem pipetas para microvolumes de 0,01 ml, que são 10 microlitros. Tem pipetas para 20 microlitros, para 50 microlitros. Então, fica fácil para a gente aferir volumes muito pequenos usando a pipeta automática. Algo que seria muito difícil conseguir usando uma pipeta graduada de vidro que não é para microvolumes. Hoje, então, o que vocês aprenderam? Para que serve cada vidraria utilizada aqui na microbiologia, as mais utilizadas, né, aqui na microbiologia. E aí, a partir das próximas aulas, a gente vai começar a trabalhar com elas. Então, eu te espero nas próximas aulas. Se você gostou, não se esqueça de curtir. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho para ser notificado quando um novo vídeo estiver no ar e você ser notificado o mais rápido possível para ficar por dentro das novidades, porque a medicina veterinária é muito mais ampla e surpreendente do que você imagina. Muito obrigada pela sua presença. Até o próximo vídeo. Bye, bye.